Olá, meus amigos. Que bom que estamos novamente aqui para estudar. E hoje eu estou aqui com a minha irmãzinha querida, Vivian, da Casa Espírita Maria Emília da Mota Ferreira, aqui da cidade do Guarujá, que abraçou toda essa vontade de servir que o Mestre deixou para a humanidade. E essa casa de carinho, essa casa de amor, tem uma equipe nota 1000. E nós estamos chegando agora para poder contribuir um pouquinho. Então, Vivian, seja bem-vindo aqui aos nossos estudos e vamos estudar, né? Vamos estudar sempre. É essencial. Verdade. Nós estamos aqui na obra Nos Domínios da Mediunidade. Eu vou compartilhar na tela, a partir de agora, o capítulo que vamos estudar. E assim estaremos juntos aqui por um período. Com certeza, a obra é a mesma que já estudamos antes, mas nós somos outros. Certamente nossa visão poderá nos ajudar, junto com os mentores que acompanham essa tarefa, pois é uma tarefa direcionada pelo plano espiritual. Pedimos a Deus que nos dê bastante discernimento e que os amigos nossos, espíritos que nos acompanham, possam nos ajudar aqui para que esse material possa ser bom, verdadeiro e útil para nós e para todos. Vamos a ele. Assim seja. Ótimo. Estamos aqui. Claro para você? Sim. Maravilha. Tá ótimo. Então, Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 3, Equipagem Mediúnica. André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, nos trouxe. E no molde de sempre do nosso estudo, a Vivian hoje vai fazendo a leitura e as reflexões dela, e nós vamos batendo um papo, conversando a respeito, e a partir daí vamos buscar esses ensinamentos e ver se, a partir daqui, ao final desse estudo, se somos os mesmos que iniciamos. Certamente teremos algumas questões e também algumas reflexões para seguir na vida a partir desse estudo. Vamos com ele. Com você, nós estamos no slide 2, isso. Deixa eu ver aqui. 3. Isso mesmo, agora. Beleza, Viviane? Vamos ao estudo. Então, vamos ao estudo, e só gostaria de pontuar de que essa obra, acho que já desde o início dela, da introdução, ela já traz bastante reflexão para a gente já ir se transformando no decorrer do estudo, né? E porque a gente vai se colocando em todas as situações que André traz, né? E eu penso assim que a gente precisa, por exemplo, né, que já li, não estudei essa obra, agora eu preciso me debruçar mesmo, né, em relação ao conteúdo que essa obra traz. Então, para variar toda a obra de André Luiz que Lázaro nos traz aí, é bastante transformadora, né? Então, a gente agradece a oportunidade de estarmos mais uma vez aí com a nossa participação, viu, meu irmão? Então, vamos à leitura, né? Vamos juntos. E, como você tocou na introdução, são raios e a nossa mente, ondas e mentes. Sim. Vamos com o André. Sim. Vamos lá, então. Equipagem mediúnica, capítulo 3, então. Conheçamos a nossa equipagem mediúnica, disse o orientador, e detendo-se ao pé do companheiro encarnado que regia os trabalhos, apresentou. Este é o nosso irmão Raul Silva, que dirige o núcleo com sincera devoção à fraternidade, correto no desempenho dos seus deveres e ardoroso na fé. Consegue equilibrar o grupo na onda de compreensão e boa vontade que lhe é característica.
pelo amor com que se desincumbe da tarefa, é instrumento fiel dos benfeitores desencarnados, que lhe identificam na mente um espelho cristalino retratando-lhes as instruções. Logo após, caminhou na direção de uma senhora muito jovem e, designando-a, explicou. Bom, vamos lá? Vamos aqui dar um apanhado. Como nós estamos começando o capítulo, a equipe, que é o Aulus, o André Luiz e o Hilário, que já foram apresentados, o André Luiz apresentou o Aulus, e também no capítulo, desde a introdução, e também no capítulo 1 e 2, ficamos conhecendo a capacidade desse espírito, que é um dos mentores aí. Na verdade, esses personagens que o André Luiz traz, Vivian, eles que engenharam todo o projeto que o André Luiz tinha para trazer aqui para a Terra. E eles participam com esses nomes, né? Mas são espíritos que fazem parte de uma equipe bem superior aí, que dirige o planeta, e eles fizeram esse projeto e pegaram o André Luiz e falaram: você é o repórter, tem lá um irmão lá na Terra preparado para você levar esse projeto, e nós estaremos nos personagens levando todo esse ensinamento. Então, isso daí são realmente espíritos bastante evoluídos que assumiram essas personalidades, e o Aulus é um deles, para que tudo isso viesse aqui e fizesse a diferença. E hoje nós estamos no capítulo, no início do capítulo, conhecendo um personagem também bastante importante, que nós convivemos com ele diariamente na casa espírita. Nós sempre temos esses espíritos dirigindo as tarefas das casas, e aqui, nesse grupo mediúnico, porque o Aulus e o André Luiz e o Hilário estarão apresentando esses personagens e também mostrando para nós, numa visão espiritual que nós não temos a menor capacidade de entender ainda, mas o André Luiz vem esclarecendo muito. Inclusive, no capítulo anterior, ele utilizou esse aparelho psicoscópico para que a gente entendesse como que é a visão espiritual, como que ela é diferente, quando ele mostrou toda a movimentação de energia que acontece, e eles usaram essa ferramenta, que era esse equipamento, que é como se fosse um óculos que ampliasse a visão, mesmo para eles, né? Então foi muito legal. E aqui nós temos o Raul Silva. O Raul Silva é um dirigente de tarefa. E ele, aqui já tivemos as primeiras informações, né, a respeito do amor que ele tem e da liderança que ele exerce perante a equipe que ele dirige. O que você nos diz até agora aí? Estamos encaminhados? Sim, pô! E é bacana, né? Porque nós nos apercebemos, às vezes a gente questiona, né? Por que fulano é um dirigente, não porque não ciclano, e a gente percebe aí todo o apoio e a sustentação da espiritualidade para que seja, né, um espírito que tenha aí essa característica de compreensão e boa vontade, como ele coloca aí, né? E consegue ser um mediador, grupo, ele permanece em harmonia, porque é um grupo que sempre vai trazer divergências entre si, né? E nós, constituídos de várias coisas, né? Várias vicissitudes aí de melindres e etc., a gente acaba que traz uma tonalidade desarmônica, onde esse próprio dirigente consegue, né, equilibrar tudo isso, e é tão bonito, né? É tão bonito a gente ver isso de uma outra forma aí na literatura. É lindo demais, e essa relação com a espiritualidade, porque eles vão aqui tratar muita questão mediúnica, né? Que é a obra para o estudo da mediunidade, e eles vão estar acompanhando o grupo mediúnico trabalhando.
Eu comentei no capítulo 2, foi bem superficial, mas gostaria de falar um pouquinho do que aconteceu na quinta-feira lá na casa também, quando Ah, nós estávamos atendendo, né, os espíritos e, e chegando por mais, Vívia, que a gente já tenha feito atendimentos, estejamos, mas cada atendimento é diferente um do outro, e cada vez que nós estamos ali nos relacionando, nos interagindo com o plano espiritual, e dentro de nós, às vezes, se modifica alguma coisa e nos move para um outro entendimento. Eu só sei que a última comunicação que teve, que foi um dos espíritos que trabalham na equipe, que dá sustentação para a tarefa, né? Ele se manifestou como um preto velho e, e, por incrível que pareça, mesmo que nós trabalhemos dando também passividade, né, para as comunicações, nesse dia, na quinta, eu estava fazendo a orientação e a nossa irmã estava dando comunicação. E nessa última comunicação, a amorosidade tão grande que se abateu ali naquele momento, nos trazendo essa sensação de acolhimento, de amparo, de amor, que esse espírito veio com uma humildade assim declarada, forte, firme, né? Representando toda a equipe de pretos velhos que estavam ali, conforme ele falou. E aquilo foi tão intenso, pelo menos para mim, eu me emocionei e falei para ele, poxa, eu estou tão emocionado de estar aqui conversando assim, tão simplesmente com você, né? E sendo, que está tão receptivo também, mas foi um bate-papo de amigos assim mesmo. E eu até quebrei um pouquinho ali, no caso, o ritmo que a gente tinha, que normalmente no final a gente encerra e um de nós fazemos a prece final. Eu pedi para ele fazer, né? Por favor, faça o encerramento para nós, faça a prece aí. Ele ficou contente e fez uma prece maravilhosa ali, encerrando, disse que aí deu todo o apoio, né, que eles sempre dão para a gente. Então, isso realmente nos dá sustentação verdadeira, faz com que nós consigamos visualizar cada vez mais, estabelecido dentro de nós, essa fé que Jesus coloca para a gente, que a gente possa ter para remover as montanhas. Então, foi tão legal. E aí você fala assim, vamos trabalhar e vamos deixar um depoimento desse que eu estou fazendo como uma esperança para todos que atuam, né, ajudando, auxiliando, tanto encarnados como desencarnados, para que arregaçam as mangas mesmo e não fique só no estudo. Estudar é muito importante, mas vá para a prática ali, porque quando você menos espera, acontece isso dentro de você, essa transformação, essa certeza, e assim a gente vai caminhando, ok? É isso. verdade. Tá certo. Então, tá bom. Vamos para o próximo, né? Bom, e aí então ele se aproxima, né, Uhum. da Eugênia. Então vamos lá. Eis nossa irmã Eugênia, médium de grande docilidade, que promete brilhante futuro na expansão do bem. Excelente órgão de transmissão, coopera com eficiência na ajuda aos desencarnados em desequilíbrio. Intuição clara, aliada à distinção moral, tem a vantagem de conservar-se consciente nos serviços de intercâmbio, beneficiando-nos à ação. Quase rente parou à esquerda de um rapaz de seus 30 anos, presumíveis, e informou: aqui temos nosso amigo Anélio Araújo. Vem conquistando gradativo progresso na clarividência, na clareaudiência e na psicografia. E em seguida abeirou-se de um cavalheiro simpático e notificou. Bom, vale a pena Bom, aqui, né, vai. realçar e fala um pouquinho aí do que você está sentindo.
Bom, eu acho que ele vai caracterizando cada um, né, com as suas capacidades, e aí ele sempre coloca uma virtude, né, ali em evidência, e sempre dá alguma projeção para esses irmãos, esses médios, né? No caso da Eugênia, essa docilidade, a gente se apercebe de um médium quando ele traz essa docilidade na própria comunicação, por mais revoltoso, magoado que esteja ali o nosso irmão que está sendo assistido do plano espiritual, nós nos apercebemos que a docilidade do médium transforma, né? Faz com que aquela comunicação ela seja mais açucarada mesmo, e ela, por ser consciente, né, acaba que ela vai contribuir imensamente para que a espiritualidade não tenha tanto trabalho assim, né? Porque ela mesmo, sendo consciente com toda essa sua doçura, ela vai também evangelizando esse espírito, né? Então, é bonito de ver como eles vão nos enxergando e a gente começa a ficar preocupado. Aí começa a falar, o processo transformador, ele é constante na obra. Ele fala, meu Deus, o que será que estão vendo em mim, né? Quando a gente está no processo lá na mesa mediúnica. Então, isso é bem bacana. E aí, em seguida, vai falar do Anélio, né, que está aí num progresso aí gradativo aí das suas faculdades, né? Então, agora é com você. Então, Viviane, é bem legal mesmo nós nos envolvermos, porque a gente trabalha, né? A gente está buscando aprender e pôr em prática. E aqui na obra vem trazendo, por exemplo, a questão da consciência, do médio consciente, e intuitivo, é algo que você precisa de exercitar muito mesmo para não desvirtuar dentro do entendimento e da forma com que você encare as comunicações. Sim. E a maioria é muito difícil para o médium consciente intuitivo, para ele ter a certeza do que está acontecendo ali. E a maioria e não das distorcer, vezes, né? E não deixar que o animismo possa fazer isso que você falou, distorcer a comunicação e tudo mais. Mas a partir do momento que você vai trabalhando a sua fé, você vai se libertando um pouquinho mais dessas questões. E no meu caso é exatamente isso, é intuição e consciência. E a partir do momento que você, para mim foi muito importante quando eu resolvi fazer exposição também, porque só de ir para a mesa mediúnica, trabalhar com a comunicação através da intuição e consciente, tão claro assim, aquilo sempre me deixou meio titubeante. Mas aí quando você vai fazer exposição, você se entrega totalmente e aí você vai lá para a mediúnica depois com mais força, com mais certeza do que vai acontecer. Da possibilidade da comunicação acontecer e o quanto você pode realmente auxiliar os espíritos, até pelo fato de você não depender exclusivamente deles. Eles contam com você também. Por isso que o médio intuitivo e consciente, se ele não estudar, se ele não se preparar através de debruçar em cima do estudo, ele vai dar, aí sim, não vai conseguir auxiliar. Ele não vai conseguir auxiliar efetivamente. Ele vai, talvez, sim, buscar uma outra forma de agir, porque não tem aquele que tem boa intenção, não tem como ele não ser útil. Os espíritos sempre vão encontrar uma forma dele ser útil. Ou através da vibração, que é muito importante, que tenha ali amparo vibracional nas comunicações para que o ambiente, para que as pessoas se harmonizem e tudo mais, né? Então, é mais ou menos assim. Agora, já temos aqui, igual você falou, o Anélio, né, que ele está num progresso de clarividência. Já é uma experiência também que a gente encontra os nossos amigos, né, que falam muito, e às vezes o intuitivo, às vezes, Ovília, já está tão envolvido que parece que está vendo.
muitas intuições Exato. que você recebe, parece que você está vendo, e você não tem a clarividência, mas parece que você enxerga aquela situação com tanta clareza que você fala, nossa, eu até vi os espíritos. E não é bem assim, o seu envolvimento foi tão grande, a sua faculdade, ela não permite, o seu organismo não está preparado para aquela evidência, mas o seu envolvimento foi tão grande e a sua consciência te levou a enxergar o que aconteceu. Porque você não precisa de ver uma coisa para entender como ela é. E aquilo fica bem Exato. claro, né? Mas é isso. E aqui ele está Sim. apresentando, como você falou, vamos para o próximo, que ele vai falar de mais alguém. Uhum. Vamos lá. Continuando, então, este é o nosso colaborador Antônio Castro, moço bem intencionado e senhor de valiosas possibilidades em nossas atividades de permuta. Sonâmbulo, no entanto, é de uma passividade que nos requer grande vigilância. Desdobra-se com facilidade, levando a efeito preciosas tarefas de cooperação conosco, mas ainda necessita de maiores estudos e mais amplas experiências para expressar-se com segurança acerca das próprias observações. Por vezes comporta-se fora da matéria densa à maneira de uma criança, comprometendo-nos à ação. Quando empresta o veículo a entidades dementes ou sofredoras, reclama-nos cautela, porquanto quase sempre deixa o corpo à mercê dos comunicantes, quando lhe compete o dever de ajudar-nos na contenção deles, a fim de que o nosso tentame de fraternidade não lhe traga prejuízo à organização física. Será, porém, valioso auxiliar em nossos estudos. Bom, essa parte, assim, a gente que está aí na prática, né, das tarefas mediúnicas, acho que a gente compreende bastante o que é um médium que se desdobra com essa facilidade, sem o estudo necessário, né, sem um estudo que essa mediunidade requer, por conta do perigo que é, né, porque quando Aulus vai falar sobre se comportar como uma criança, né, nós nos apercebemos assim que a curiosidade aguçada do próprio médium, desdobramento, faz com que ele fique ali muito fragilizado, né, junto a essas entidades aí que vão trazer de alguma forma algum prejuízo a ele, e aí por conta da própria forma dele compreender o que é isso, ele se coloca em perigo, né? E aí eu gostei bastante, porque assim, nada se perde, né? Nada está perdido, é uma mediunidade que a gente se apercebe como todas as outras, né? Que tem as suas potencialidades, mas se ela não tiver bem estruturada, com bastante consciência, né, do que é essa mediunidade, para que ela serve, qual é a utilidade, a gente acaba se perdendo, né, e vai para outros caminhos que podem nos trazer esses prejuízos aí que Aulus está nos falando. É verdade. Uma coisa importante, que no capítulo anterior, eles mostraram o preparo do ambiente, o preparo da equipe para o trabalho. E o Aulus nos informou e deixou bem claro a importância de realmente a equipe se preparar para esses trabalhos, porque nós temos todo um amparo espiritual. Agora, nós precisamos de nos envolver com eles, com os mentores, com os espíritos responsáveis. Esse envolvimento se dá a partir desde a prece e toda a concentração que a equipe vai formando para que as energias, para que o ambiente seja preparado, e aí sim, médios com essa característica que ele se desdobra, e no caso aqui ele ainda não tem toda a experiência, toda a evolução que o faria conter todos os seus ímpetos, essa espiritualidade que está ali em volta, ela vai cuidar disso, ela vai promover o trabalho
que se possa ser possível resolver com aquela equipe. Eles não vão deixar, por exemplo, levar casos ali que a equipe não tenha capacidade de absorver e auxiliar. Mas tem aqueles realmente que dão mais trabalho. E no caso, ele se desdobra, ele tem as condições de cuidar, desdobrado, de cuidar do seu veículo, mesmo assim, porque ele não está desencarnado, ele apenas se desdobrou, mas ele tem condições de gerenciar o corpo dele ali. E se deixar só por conta da entidade utilizar o corpo dele, dá esses problemas aí, né? Essa previsão de comportamentos, de erros que possa acontecer ali, comprometimento do trabalho. Mas nós entendemos que todo esse preparo fez com que a equipe espiritual tenha pleno domínio sobre todos eles, sobre como conduzir cada caso que venha acontecer. É por isso que alguns trabalhos que eu já participei, já houve assim, na mesa. Não podemos atender mais de um espírito ao mesmo tempo. Ou então, se atender dois, a equipe pode distrair, atrapalhar. No entanto, se a equipe está preparada, se a equipe espiritual está ali tomando conta e as possibilidades estão acontecendo, é porque existe, a equipe espiritual jamais iria permitir que as coisas se degringolassem ali. Isso daí nós precisamos de ter fé e trabalhar com firmeza e com certeza de que nós estamos amparados. E o amparo é sempre maior. Né? É só uma reflexão aí. Mas vamos lá. Ele está seguindo aqui, né? Mais alguma questão aqui nesse ou vamos para frente? Não, acho que está bem pontuado. Beleza, vamos lá. Então, movimentando-se algo mais, o assistente destacou diante de respeitável senhora, que se mantinha em fervorosa prece, e exclamou: apresento-lhes agora nossa irmã Celina, devotada companheira de nosso ministério espiritual. Já atravessou meio século de existência física, conquistando significativas vitórias em suas batalhas morais. Viúva, há quase 20 anos, dedicou-se aos filhos com admirável denodo, varando estradas espinhosas e dias escuros de renunciação. Suportou heroicamente o assédio de compactas legiões de ignorância e miséria que lhe rodeavam o esposo, com que se consorciara em tarefa de sacrifício. Então, essa a gente percebe que a Aulus, né, vamos dar um enfoque aqui nela, né, e fala, eu acho que um pouco de todos nós, né, que médium gosta de ficar se justificando, né, que não faz isso, não faz aquilo, porque eu tenho muitos problemas, e aí ele já coloca, né, uma situação de uma médium que é comprometida, né, com as tarefas, e não é por conta da facilidade da vida terrena, muito pelo contrário, né, ela vai atravessar grandes dificuldades, e ainda tem aí como companheiro da existência terrena um espírito que foi ladeado aí por irmãozinhos mais ignorantes, e ainda assim ela continua devotada e convicta naquilo que ela veio fazer, né, na sua tarefa. Então, é bem bacana, eu acho que a gente consegue ilustrar um pouco da vida dos médiuns, né, trazendo esse recorte das dificuldades que todos nós enfrentamos, né, todos nós temos dificuldades, e não é por conta das dificuldades que nós devemos abandonar as tarefas mediúnicas, né? Sim. Uma palavra que me chamou a atenção aqui nesse texto é renunciação. Ou seja, não tem jeito, não tem jeito de você se dedicar, de você viver, se você não renunciar a algumas questões na vida. Não adianta você querer abraçar tudo, fazer tudo, não dá. Você precisa realmente de se organizar o máximo possível, mas não tem jeito de não ter algumas renunciações.
desde de vícios que nós temos, por exemplo, vamos citar aqui, relações até abusivas, em diversos sentidos, que as pessoas ainda não têm consciência disso, porque tudo isso é gerado pelo vício maior do egoísmo e do orgulho. E aí, nesse caminho, você precisa de aprender, para equilibrar toda a sua vida, a renunciar a algumas coisas e buscar não comprometer o seu próximo, respeitando, amando, mas também não deixando de buscar, de arregaçar as mangas. Porque fica muito fácil. Você deixa para lá, não está dando, não vai dar, e não vou fazer. Isso. Eu fico imaginando o seu caminho, Vivi. O tanto que eu vejo que você tem um caminho aí trabalhado, né? E a dedicação toda que eu vejo, então é admirável. Acredito que essa palavra aí faça parte do seu dia a dia. Mas vamos em frente. Acho que não. Acho que eu estou muito devagarzinho. Ainda bem. Vamos lá que tem muita coisa para fazer ainda. Então, vamos lá. Conheceu de perto, né, ainda falando aí da nossa irmã Celina, conheceu de perto a perseguição de gênios infernais. Essa parte é bem chocante, né? Aqui não se rendeu e lutando por muitos anos para atender de modo irrepreensível as obrigações que o mundo lhe assinalava, acrisolou as faculdades medianímicas, aperfeiçoando-as nas chamas do sofrimento moral, como se aprimoram as peças de ferro sob a ação do fogo e da bigorna. Ela não é simples instrumento de fenômenos psíquicos, é abnegada servidora na construção de valores do espírito. A clarividência e a clareaudiência, a incorporação sonambúlica e o desdobramento da personalidade são estados em que ingressa na mesma espontaneidade com que respira, guardando noção de suas responsabilidades e representando, por isso, valiosa colaboradora de nossas realizações. Aqui, esse trecho é lindo, né? É bem bonito mesmo, e a gente percebe, assim, que teor é esse espírito, né? De quem que nós estamos falando, né? E quando fala que ela não é só esse instrumento de fenômenos psíquicos, e a gente bate muito nessa tecla nos estudos, que não basta você não saber o que você está fazendo ali na mesa mediúnica, né? Você vai para o estudo, você senta, você levanta, senta na mesa e fica ali como um instrumento só para dar passividade, porque você é um mediador e você aprendeu isso, e não faz essa movimentação de se transformar intimamente, né? Ou se colocar nessa posição de aprendiz, enquanto você está aí sugerindo as passividades. E quando fala, né, que ela cadê aquela parte que ela vai, mas servidora na construção de valores do espírito, dos valores do espírito dela, né, onde ela vai conquistando aí as suas virtudes, e isso é tão bonito, porque tantas vezes a gente se perde nesse caminho de tarefeiros que somos, e acaba que ficamos mecanizados, né? Eu preciso ir para a casa espírita segunda e terça, por exemplo, às 8 horas da noite tem que estar lá, tem reunião mediúnica, e a gente acaba esquecendo o mais importante, que é fazer essa transformação íntima mesmo, e através das tarefas mediúnicas, nós irmos nos apercebendo dessas nuances que os espíritos nos trazem, tanto os benfeitores quanto aqueles que são assistidos, porque aí está o nosso aprendizado, né? Aí está essa oportunidade da gente desenvolver a empatia, considerar todos esses sofrimentos, nos colocar nesse lugar, né, de sofredor, para que a gente possa aprender ali, e através dali a gente vai desenvolvendo a compaixão, a caridade, né? Eu falo assim, um dia, quem sabe, eu vou conseguir expressar alguma coisa sobre a piedade, porque a piedade é uma virtude que eu não faço a menor ideia ainda do que ela realmente seja, né? Então, a gente
a gente faz uma conotação da caridade, porque a caridade a gente ainda associa muito ao plano material, mas a piedade, né? Quando a gente vai falar da piedade, e a gente vê no diálogo dos mentores, né? Que a gente deixa de ser quem somos e os mentores começam a fazer o diálogo, e a gente vê aquele impregnado de amor, de piedade, né? Pelo sofrimento daquele irmão, e é muito bonito, e ela faz esse, né, segundo Aulus aí está dando as orientações, ela vai fazer esse movimento de não se colocar só como um instrumento da mediunidade, mas sim como um espírito que está ali para ter as suas conquistas, né, e conquistas as que são tributos divinos que nós temos dentro de nós, mas que ela deixa, então, florescer. E ser burilada, né, pelo sofrimento e compreender que o sofrimento vai burilando o nosso espírito mesmo, é transformador, né, Lázaro? É transformador quando a gente consegue chegar nesse entendimento, né? A vida, Vivian, promove em nós tudo o que nós precisamos. Ela, por exemplo, ela vivenciou parte da vida dela se preparando para essa outra parte, com toda essa potência que ela tem, mediúnica, o quanto que não é um espírito que vai ser, que estava sendo aí, útil para auxiliar o próximo, conforme Jesus pediu, né, para que nós pudéssemos fazer isso. Jesus é esse Espírito que nos deixa realmente tudo isso muito claro. Aí, quando a gente vê toda essa potência, eu lembrei aqui, falando dela, aí eu lembrei do Chico Xavier, né? Porque quando o Espírito vem para cá com essa condição, igual ele veio, esse lado espiritual de um ser desse, nós não temos ainda a menor possibilidade de entender, mas a gente pode fazer dele uma referência maior para a gente, seguir na pequenez que nós ainda somos, mas na certeza de que tudo isso, toda essa potência, todos nós temos dentro de nós. Nós somos realmente criaturas divinas, igual Jesus falou, vós sois deuses. E a gente precisa de assumir isso. Nós temos medo de assumir isso. Nós temos receio de assumir o que Jesus falou. Às vezes você até nem quer pensar naquilo, porque, no geral, as pessoas falam, Jesus é Jesus, não vamos tirar ele da nossa mente. Não, nós temos que fazer o contrário. Vamos trazer ele aqui e assumir o que ele falou para a gente. Ele disse para a gente tudo o que a gente é e tudo o que a gente precisa de fazer. Então, aí você vê alguns que eles se destacam, né? Porque já conseguiram administrar isso dentro deles de uma forma que eles humildaram todos os vícios que eles têm, enfrentam, e a fé é redobrada. Agora, é claro, a gente vê... isso é bonito. Essas palavras que o Aulus vem deixando, a colocação dele dá, assim, uma sensação de supervalorizar, né? O André Luiz, quando pôs o óculos lá, enxergou aquela equipe daquele jeito, ele falou, mas quem são esses? São novos apóstolos? E o Aulus falou assim, não, são irmãos normais. São normais, irmãos nossos de boa vontade, só isso. Ô, Vivi, o que a gente precisa de buscar dentro da gente é isso, é certezas de que somos realmente ainda criaturas em desenvolvimento, somos aprendizes, mas que nós precisamos de buscar isso que ele falou. Busquem lá dentro de você vontade para realizar e para resolver as coisas. Há poucos minutos atrás, Vivi, eu estava atendendo um irmão que é dependente químico, né? Através de uma chamada de vídeo. E foi 45 minutos de conversa. Uma coisa assim que vai mexendo com a gente, porque
é alguém ainda que faz parte de um núcleo familiar, né? E aí você colocar para a pessoa, ela, além de toda a ajuda que ela precisa de procurar, ela já assumiu que é dependente, ela buscar para ela que a saída está com ela, que não está com ninguém, que é ela que tem o poder de resolver, de modificar, né? E fazer com que a pessoa compreenda isso e ela se anime para poder ter forças, é uma coisa assim que só os espíritos que estão próximos da gente, nos intuindo nessa hora, é que pode realmente dar esse amparo, porque senão nós desabamos. Nós desabamos na frente de uma situação dessa, né? E aqui, voltando para o nosso texto, realmente é maravilhoso. Só seguindo em frente aqui para a gente ver mais alguma coisa aqui que é muito boa, né? Vamos em frente. Sim. Mas olha só o que ele Vamos falou lá, agora. falando. Sim. Diligente e humilde, encontrou na plantação do amor fraterno a sua maior alegria, e repartindo tempo entre as obrigações e os estudos edificantes, transformou-se num acumulador espiritual de energias benéficas, assimilando elevadas correntes mentais, com o que se faz menos acessível às forças da sombra. Realmente, ao lado da irmã, sob nossa vista, fruíamos deliciosa sensação de paz e reconforto. Provavelmente, fascinado pela onda de alegria indefinível em que nos banhávamos, Hilário indagou: se extraíssemos agora uma ficha psicoscópica de Dona Celina, a posição dela, como a estamos registrando, seria devidamente caracterizada? Eu achei bacana essa parte, porque eles sentem, né, essa percepção de harmonia, de paz que a Celina ela emana, né? Então, isso é tão bacana, porque eles estão no mundo espiritual. Ela não, né? Mas as energias, para ver como nós, né, à medida que a gente vai exalando esses raios, essas energias, né? Como vai contagiando todo o ambiente e transformando a psicosfera, né? Então, quando fala assim, olha, você é aquilo que o seu ambiente está se expressando, é a mais pura realidade, né? Porque às vezes você pode estar no meio de um caos, mas se você for essa paz interna, essa harmonia, você não se apercebe desse caos, né? Você vai achar que está tudo em harmonia. Isso é bacana. Isso, você é que é o equilíbrio. O meio, ele pode estar do jeito que for. Se você estiver equilibrado, você vai trilhar por esse meio e vai enxergar o belo, vai enxergar o que é verdadeiro e bom. Você não vai, por mais que você veja situações ou momentos, em momentos diferentes que sejam degradantes, aquilo você vai enxergar com o olhar do belo. Você vai ver, como, por exemplo, imagino eu, que nosso Pai Maior tenha visto ali Jesus sendo crucificado e enxergando a beleza daquele ato ali, né? A maioria chora, né, quando olha. Ou então sofre quando vê. Emociona aqueles que têm um pezinho de culpa em tudo isso. Pois é. Quando a gente vê uma E situação... ainda vê mal, né? Quando a gente vê uma situação... Nós ainda vemos mal, esse é o problema, que o mal ainda, né, é pertencente a nós, né, e faz parte da nossa estrutura. Mas Deus, que é bom, né, que só realmente vê o que é o melhor, não jamais, né, iria ver teria a mesma visão que nós temos, né, ainda. Nós enxergamos a vida como um espelho, né? Nós enxergamos nós nas Sim. coisas, em tudo. E se o nosso olhar não contempla só o belo, então você vai enxergar todas as outras questões degradantes, né? Exato. E o Aulus, no capítulo anterior, eles perguntaram para o Aulus sobre a humanidade toda, se já pudéssemos ter esse equipamento, né, o psicoscópico aqui. Uhum. E ele falou, não, a humanidade ainda não tem essa condição, porque
Imagine, Vivian, a gente tem uma visão ampliada e enxergar tudo isso, nós não vamos entender mais, nós vamos ficar fascinados, né? Aí vai ser fácil de alguém falar, vai por aqui, você vai, porque é tão belo aquilo ali, você pode ser que aquele belo esteja se enganando, né? E você vai, se fascina e cai. Então, exato. a hora que a gente tiver preparo, as coisas vão acontecer. Ele falou que em breve, e o breve dele, eu não sei quanto tempo é isso, mas em breve a humanidade já vai ter essa possibilidade. Considerando que foi escrito em 1954, já estamos já. 2050 está chegando, né? Então, deve ser. Quem sabe, aí, né, Lázaro? Quem sabe? Quem sabe. Eu talvez não chegue, mas você vai chegar. Opa, vamos lá, meu irmão, vamos, tem tempo. Eu vejo, ou eu chega como criança, quem sabe, né? Porque o espírito segue, né? Vamos lá. Tudo é possível, tudo é possível. Vamos lá. E aí, o Aulus vai responder a Hilário, né? Perfeitamente elucidou Aulus, né? De pronto. Assinaleia as emanações fluídicas de bondade e compreensão. Esse óculos é um terror, né? Esse daí, se a gente tivesse e bom ânimo. Pois é. Então, por isso que eu falei assim, eu fiquei me colocando, meu Deus, como é que será que ele enxerga a gente? Vamos lá. Como a ciência na Terra consegue catalogar os elementos químicos que entram nas formações de matéria densa, em nosso campo de matéria rarefeita é possível analisar o tipo de forças sutis que dimanam de cada ser. Mais tarde, o homem poderá examinar uma emissão de otimismo ou de confiança, de tristeza ou desesperação e fixar-lhes a densidade e os limites, como já pode separar e estudar as radiações do átomo de urânio. Os princípios mentais são mensuráveis e merecerão no porvir excepcionais atenções entre os homens, qual acontece na atualidade com os fotônios, estudados pelos cientistas que se empenham em decifrar a constituição específica da luz. Então, até agora, né, que também a gente está começando agora a obra, a gente vê assim, e você tinha falado no começo, né, a superioridade de Aulus, né, porque Aulus fala de umas coisas que eu falo, meu Deus do céu, que a gente está engatinhando, né, por mais que a gente seja um arcabouço de conquistas, né, para mim, pelo menos, isso é tudo tão estranho, né, são palavras que não me repercute em nada, né, porque tem alguns que já se sente mais próximo, né, ou sente alguma simpatia por essas palavras, mas a gente se apercebe que para a gente criar ainda uma condição de espírito desse naipe, né, que é Aulus, olha o quanto a gente tem que estudar, né, porque é o que você falou, vamos trazer Chico, né, que é mais próximo de nós, para ter como exemplo, né, e Jesus, o povo gosta de colocar ele muito afastado, porque é uma zona de conforto, né, porque se Jesus está muito longe, eu continuo sendo esse cheio de vícios, né, e eu vou continuar aqui porque eu não sou Jesus, né, e isso realmente cria um impasse para a nossa evolução e a gente acaba estagnando. Mas se a gente traz as pessoas mais próximas, né, Bezerra de Menezes, Eurípides, né, que vem com essa história linda, se a gente pega Santo Agostinho, que até os 30 anos viveu uma vida louca, né, e aí depois que vai se descobrir que Deus habita nele, que história linda, né, então são espíritos que estão mais próximos de nós, né, mais próximos desses humanos ainda, carregados aí de vicissitudes. Então, quando ele vai falando sobre essa ficha, né, sobre desse aparelho aí que eles lançam mão, e que vai fazendo, decifrando quem nós somos através dessas emanações. E quando fala que pode mensurar os princípios mentais, isso é formidável, porque quando que a gente vai pensar nisso? Porque se a gente conseguisse reconhecer em nós a origem dos nossos pensamentos, e na obra da irmã, assim, em Reforma Íntima Sem Martírio, ela vai sempre pontuar isso durante a obra toda, se a gente conseguisse identificar a origem, né, desses pensamentos, né, da onde que vem esse pensamento, muita coisa seria transformada na nossa vida, porque daí a gente iria transformar, né, a origem de tudo, o princípio de tudo, onde se expressa aí através
do nosso pensamento nas nossas ações, nas nossas atitudes, né? Sim, mas E é isso. Vai lá, a ciência aqui na Terra, ela vai, com todas essas informações que a espiritualidade está trazendo, ela vai evoluir de uma certa maneira aqui, que ela vai ser transformadora, porque todos nós aqui no planeta, nós nos baseamos na ciência positiva aqui da Terra. Nós ficamos, na verdade, nós estamos presos nelas. E como a espiritualidade sabedora de tudo isso, porque esse é o caminho mesmo, a ciência aqui ela vai ser transformadora para todos nós. Todos nós vamos acabar começar a ter esses equipamentos, ter essas ferramentas, inclusive, como nós comentamos também no último capítulo, hoje nós já tem estudos onde os espíritos estão se comunicando através de instrumentos. Então, nós temos a telecomunicação instrumental, que daqui a pouco vai ser por vídeo. Nós vamos conseguir falar com eles por vídeo. E já existe essa possibilidade já, e tem alguém estudando, tem estudiosos se debruçando em cima disso e conseguindo ter já efeitos muito bons, muito importantes. Agora, com essa certeza, a humanidade não vai... Por quê? Vai ser o único jeito de toda a humanidade desmistificar, compreender a outra dimensão, a quarta dimensão, e compartilhar com a quarta dimensão tudo o que vivemos aqui e o que eles vivem na quarta dimensão. Ou seja, as duas vão estar interagindo mais diretamente. E aí não tem jeito de negar mais. Tudo vai ser mais fácil. Só que a humanidade precisa se preparar para isso. Por enquanto, ainda estamos fazendo guerra. Não tem condições de você saber que ninguém morre e você querer matar. Não existe essa possibilidade. Imagine só, Bíblia. Eu sei que eu tenho um inimigo e quero matar ele. E eu sei que não tem jeito. Como que eu vou fazer? Você tem que mudar. Você tem que mudar. Você tem que parar com isso. Né? Exato. Então é assim mesmo. E aqui ele vem perfeitamente. Uma coisa que me veio à mente aqui, a gente estava falando do Aulos, né? Que o André Luiz, em alguma ocasião, ou através do Chico Xavier, informações que chegou, até o Geraldinho Lemos, ele fala muito, né, de todas as conversas que ele tinha com o Chico, existiu, parece que 5 espíritos que fizeram esse projeto para o André Luiz trazer, e um deles era o Sócrates, aquele que reencarnou 500 anos antes de Cristo aqui, como Sócrates, né? Conhece a ti mesmo. Exatamente. Uhum. E ele é um desses orientadores que participam dessa obra, tá, com alguma denominação. Não sei se é o Aulos, ou se, de repente, tem o Clarencio, tem vários deles, né? É um deles, ou então ele se manifesta numa obra com um nome, na outra com outra também, e vem deixando os ensinamentos, que é o que importa. É mais ou menos assim. Sim. Vamos lá. Bacana, hein? Bacana. Sim. Vamos lá. Depois de ligeiro intervalo, o assistente aduziu. Uma ficha psicoscópica, sobretudo, determina a natureza de nossos pensamentos, e através de semelhante auscultação é fácil ajuizar dos nossos méritos ou das nossas necessidades. Logo após, nosso orientador convocou-nos a exame detido, junto ao campo encefálico da irmã Celina, acentuando. Em todos os processos medianímicos, não podemos esquecer a máquina cerebral como órgão de manifestação da mente. De certo, já possuem conhecimentos adequados em torno do aparelhamento orgânico, dispensando-nos a atenção em particularidades técnicas sobre o vaso carnal. Sobre essa auscultação, então a gente já percebe que todos nós podemos ser submetidos a isso. E aí, ali vai estar já, né, expresso, determinado, qual que é o pensamento, né, a natureza dos nossos pensamentos, e se isso vai enfatizar, né, o que é que nós temos como os nossos méritos ou as nossas mazelas, nossas fraquezas, né? Então,
fico assim, me sinto assim bastante, eu acho que toda a obra de André Luiz que a gente estuda, a gente meio que se sente desnudado, né? Sente, meu Deus do céu, eles estão vendo realmente quem nós somos, né? E aí, quando ele vai falar, né, que aí vai adentrar o campo encefálico da nossa irmã, e a gente fala que o médium é um intérprete e vai toda a comunicação passar ali pelo cérebro, né, porque faz parte, é isso mesmo, né, a gente não precisa ter medo, que é o que você falou. Se nós sabemos que estamos ladeados de benfeitores, nós precisamos confiar nessas comunicações e compreender que esse processo até da consciência mesmo, ela faz parte, né, e basta que você esteja entregue a esse trabalho de boa vontade e sinceridade, que isso vai ocorrer de uma forma bastante favorável para que os serviços eles sejam a contento aí da proposta dos benfeitores. Então, e a gente ainda tem essa ideia equivocada de que precisamos de fenômenos mediúnicos e perder totalmente a consciência, como se isso não passasse por nós. E a gente precisa se colocar nessa condição de instrumento, né, utilizado para um diálogo entre os dois mundos, né? Nós somos os intérpretes desse diálogo. E sem esquecer que isso passa por nós, né? Então, tanto quando você fala assim da preocupação da gente ser um bom intérprete, né, para a gente não distorcer aquilo que o espírito está sentindo ou que aquilo que ele está nos ditando de alguma forma, justamente porque passa pelo nosso cérebro, né? Justamente porque passa pela nossa inteligência ali de alguma forma, né? Eu fico imaginando que quem mais precisa e quem mais aprende com esse trabalho, por mais que um espírito seja orientado através da mediunidade, por mais que todo aquele processo de ajuda mútua aconteça, cada um que com essa sensibilidade, similidade, e consegue se melhorar através desse processo de atuação como médium, porque nós somos os mais necessitados nesse caminho aí. Às vezes você se coloca ali como um trabalhador, mas nós somos os mais necessitados. E nós precisamos dessa transformação. E quando nós não... Por que a gente atua na caridade e faz a caridade? Porque a gente precisa se transformar. A maior caridade que nós estamos fazendo, quando nós promovemos uma ação para o próximo, é ela acontecer dentro de você. Porque não adianta você fazer uma caridade se ela não te transforma. Não adianta eu estender a mão se eu não segurar. Eu estou estendendo a mão e estou deixando só que o outro leve. Mas eu não seguro e não trago para mim também. Então, isso é importante. E o André Luiz, nas obras dele, ele decorre muito sobre a questão aí do processo dos organismos nossos, né? Aqui fala do cérebro, e é um estudo específico que o André Luiz traz sobre o cérebro, sobre a casa mental e tudo mais, é muito importante. Quem já estudou em alguma obra dele, se eu não me engano, é a terceira obra da coleção que fala especificamente sobre isso, é muito importante, e a gente vá lá e estude, para a gente entender bem. Agora, nós não podemos também esquecer que tudo tem um planejamento espiritual. Hoje, nós, espíritos, estamos aqui nessa condição porque foi planejado que essa é a condição necessária que nós precisamos. E a partir do momento que eu estou aqui atuando, ou de um jeito ou de outro, é o que tem para hoje, é o que eu preciso. E a espiritualidade programou, agradeça, faça bom uso, arregaça a manga, faça o melhor que for possível. Porque assim e que você vai conseguir fazer com que você aproveite tudo que você tem aqui. Se eu tenho algo que está me causando dor, aproveite essa dor. Ela vai te alavancar. Se está te causando só amor na sua vida, aproveite esse amor na sua vida e faça com que ele seja maior ainda do que você está sentindo. Que ele seja útil, não só para você. E quando a gente quando nós nos sentimos assim amados e muito amor na nossa vida, e nós ficamos flutuando,
faça com que esse amor, ele não seja só seu. Faça com que ele abarque aí o mundo todo. É isso que a gente vê nos exemplos maiores que a gente teve de Jesus, de Chico Xavier e outros. O amor deles era tão grande, que revolucionou tudo por onde eles passaram, né? E se a dor nossa é maior, é porque essa dor, ela está te chamando a atenção. Vá lá, que a partir de agora, essa dor vai se transformar em amor daqui a pouco. Então, nós vamos seguindo, né? Mas a gente vai devagando aí, vamos em frente. É sempre um convite, né, meu irmão? É sempre um convite, né? Ô, Vivian, mas estudar é Vamos bom, lá. não? Isso é. Caramba, Eu acho que nós fizemos isso em algum outro tempo, né? Porque agora a gente tem tão pouco tempo para fazer isso. Pois é, mas a gente dá valor a muita coisa. Olha, nós estamos aqui, ô Vivian, há 1 hora, estamos no slide 10. Eu vou fazer aqui um convite para você, para a gente dividir esse capítulo em 2, porque tem muito assunto nesses próximos slides para a gente conversar, estudar eles, né? E nós paramos na metade. Eu convido você para a semana que vem a gente ver novamente um dia que seja propício e a gente faça mais um vídeo. E aí nós damos uma fechada aqui hoje. Pode ser? Tá ótimo, perfeito, maravilha. Então, estamos aqui. Beleza. Tá bom, Vivian. É demais. Já que o tempo passa muito rápido, né? Passou rápido. Senão a gente fica com um vídeo muito longo. E vamos dividir ele em 2. Faça a nossa prece de encerramento de hoje, por favor. Então, vamos lá. Agradecendo, né, por essa oportunidade maravilhosa de novamente estarmos aqui, estudando, né, debruçados nessa obra aí que André nos traz. E a gente é muito grato, né, por esses espíritos que se debruçaram para nós, né, como aqueles que deixa eu falar para eles, deixa eu avisar meus irmãos do jeito que é aqui, para que eles possam, né, despertar. E deveríamos ter, né, uma profunda gratidão por esses espíritos que renunciam a seu tempo e se incomodam de alguma forma com os sofrimentos, né, que a gente passa aqui. Nós agradecemos por essa oportunidade, porque é um privilégio de nós podermos nos reunirmos à luz da doutrina espírita, à luz dessa literatura que vai nos esclarecendo, vai nos orientando e vai nos transformando aí à medida que nós vamos nos aprofundando nessas obras que André nos traz. Agradeço ao Lázaro, que é o grande mediador dessa oportunidade aqui, a espiritualidade que nos acompanha, a nossa casa abençoada, né, casa de todos nós, Maria e Lília, e agradecer pelos irmãos que acompanham esse estudo, porque eu penso que são sempre sementes aí que estão prestes a florescer, assim como nós, aprendizes, né, eternos, e dando graças ao Pai, por tudo que nós temos, por todo o privilégio desta existência, e por termos essa vida em abundância, quando estamos aí nos esforçando em seguir a seara de Jesus. E desejo a todos que Jesus seja a luz e o farol do nosso caminho. Que assim seja. Muito obrigada, meu irmão. Graças a Deus.